This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 3 novas mensagens. Oi, Zocas, tudo bem? Meu nome é Xênia, eu falo aqui de Curitiba. Eu vou contar 2 relatos mais curtinhos, assim, que aconteceram comigo. Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho numa casa de repouso, já fazem 12, 13 anos que eu trabalho nessa casa. E algumas das minhas pacientes são acamadas, né? Tem uma senhora que eu atendo, eu não vou falar o nome dela aqui, mas tem uma senhora que eu atendo e ela já não fala, tem Alzheimer já num estado mais avançado, ela já não fala, às vezes ela solta uma palavra ou outra, né? Mas teve um dia que eu tava fazendo o atendimento dela e no meio do atendimento eu senti que alguém bateu palma no meu ouvido. Bateu assim, fez pá! Daí eu olhei pra trás, né, assim, e eu trabalho com as outras moças lá na casa. Tem cuidadoras, tem auxiliares, né? E eu peguei e falei, uma das meninas passou aqui na porta e bateu palma pra brincar comigo, pra chamar minha atenção. Eu peguei, fui até a porta do quarto, que a porta sai num corredor grande, assim. Quando eu olhei, não tinha ninguém no corredor. E além de não ter ninguém, as meninas que estavam comigo naquele dia estavam todas no refeitório, brincando, conversando, tal, né? Eu falei, ué, que engraçado. Quando eu voltei para o atendimento dessa senhora, ela, ao invés de olhar para o meu rosto, ela olhou como se fosse para o meu ombro. E ela já não fala, faz um tempo já que ela não se comunica, assim. Ela olhou na minha direção, mas ela olhou por cima do meu ombro. Ela olhou e falou assim, o que você tá fazendo aqui? Aquilo me arrepiou, né? Deu aquele gelo na espinha, como vocês dizem, a nota marrom, né? Na hora, assim, e eu levei um susto. Com ela foi isso que aconteceu. E agora, recentemente, a gente estava lá, eu trabalhando com uma das senhoras na sala, uma das minhas colegas atendendo uma outra senhora e a outra colega minha atendendo uma terceira. E nisso, uma das enfermeiras trouxe uma das idosas numa cadeira de rodas. E ela botou a cadeira de rodas no meio da sala, levantou essa senhora e colocou essa senhora na cadeira. Nisso, a cadeira de rodas simplesmente andou para trás. Como se alguém tivesse pego a cadeira de rodas e puxado ela para trás, sabe? E assim, nesse momento, eu e a minha colega que trabalha lá, a Marta, a gente se olhou e assim, as duas viram. Não foi uma coisa que a gente pode dizer assim, alguém chutou, ou a sala tem um desnível e a cadeira andou. Não, a cadeira não andou. Alguém chegou e puxou essa cadeira para trás. Então assim, das coisas que aconteceram comigo foram essas, mas assim, as minhas colegas que trabalham lá, que fazem plantão à noite, elas já viram N outras coisas, porque é uma casa antiga. A casa de repouso não é, mas o local é uma casa muito antiga. Aqui em Curitiba é uma casa grande, com cômodos grandes, sabe? Então, assim, deve ter muita gente morado lá já, né? E a minha outra história aconteceu com o meu avô. Eu e meu avô, a gente tinha uma ligação muito boa. Meu avô sempre morou do lado da casa dos meus pais, então eu sempre fui muito ligada ali, meu avô, minha avó. Agora fazem, acho que 16 anos que meu avô faleceu. E meu avô estava saudável, estava ótimo.
E ele, de repente, pediu, assim, pra minha avó: ai, vamos fazer um almoço pra todo mundo. Parecia que ele tava sentindo, assim. E foi um final de semana antes do Dia das Mães. E daí todo mundo foi pra casa da minha avó, todos os netos, minha família é muito grande, né? Todos os netos, os filhos, fizemos o almoço. Meu avô adorava jogar baralho, passou a tarde jogando baralho com os meus primos. Foi um dia delicioso, assim. E isso foi no domingo. Na segunda-feira, meu avô ficou ruinzinho. E na segunda-feira à noite mesmo, meu avô internou no hospital. Ele teve um problema lá e teve que fazer uma cirurgia na terça-feira. E eu passei no hospital nesse momento. O hospital é muito próximo da casa dos meus pais. Eu passei no hospital e os meus tios estavam lá aguardando. E era 1h pouco da tarde, assim. E eu fui para casa da minha avó e fui ao banheiro. Quando eu estava lavando a mão, que eu ergui o rosto, eu vi meu avô passar atrás de mim. Meu avô era um senhorzinho de cabelo bem branco, assim. E ele passou atrás de mim. E eu não falei nada pra ninguém. Passou assim, uma meia hora, 1 hora, veio a notícia, né? Que meu avô tinha falecido. E quando fui olhar o atestado de óbito do meu avô, lá falava que o horário da morte dele era 1h30 da tarde. Que foi bem aquele momento que eu estava no banheiro. E logo após isso, assim, comoção da família, né? Meu avô era muito querido, né? Minha avó ficou muito chateada. Minha avó ficou muito triste. A gente ficou até com medo, como minha avó se sentiria após o falecimento dele, né? E eu sonhei que nós estávamos na casa da minha mãe e tava assim, cheio de gente. Ele parecia um aniversário, uma festa, alguma coisa assim. E eu olhei para a porta, meu avô entrou pela porta. E no meu sonho a minha irmã estava do meu lado e eu falava para minha irmã assim: olha o vô tá ali, o vô tá ali. E só que ninguém enxergava ele, era só eu. E meu avô sorrindo muito assim. E no meu sonho ele deu a volta na mesa, ele se agachou, eu estava sentada. Ele veio no meu ouvido assim e falou para mim: avisa a avó que tá tudo bem, sabe? E parece que aquilo ele fez para dar um conforto para ela, porque para ele vir avisar, né? Ele veio avisar que, apesar de tudo que tinha acontecido, ele estava muito bem. Então são esses os meus relatos de hoje. Adoro podcast, escuto todo dia, fico ansiosa. Descobri faz pouco tempo o Relatos do Além. Acabei fazendo uma maratona, escutei tudo de uma vez e agora eu fico ansiosa toda quarta-feira pro episódio novo. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Você tem 2 novas mensagens. Fala, Zoucas, tudo bem? Como é que você tá, meu amigo? Já considero você como meu amigo. Galera, tudo bem, galera do Relatos do Além? Cara, eu adoro esse podcast, cara. Eu maratono, escuto direto. Meu nome é Daniel, eu sou Uber aqui do interior do estado de São Paulo, cidade de Araraquara. Vou contar pra vocês um relato que aconteceu lá em Nova Europa. Cidade de Nova Europa, uma cidade bem do lado aqui, que dá em torno de 40 quilômetros daqui. Uma cidade bem pequenininha, que tem em torno de 10 mil habitantes. Esse relato aconteceu em 1992, tá? De 92 para 93. Aconteceu à noite. Eu tava estudando, né? Eu estudava à noite, trabalhava durante o dia. E aconteceu assim, ó. O meu primo, ele tinha um relacionamento com uma prima nossa, cara. Um negócio meio que sacana, assim, porque ela era casada, na verdade, com um primo nosso, tá? Então, é um negócio meio obscuro, assim, cara. Eu não me sinto bem de contando, não, tá? Mas eu vou contar porque aconteceu uma coisa sobrenatural. A gente não consegue explicar. E aí, talvez seja até por causa disso. E aí, nesse dia que eu tava estudando, eu saí da escola, era por volta de umas 10h30 da noite. Ele encostou as 2 bicicletas lá e falou que me convidou pra ir até essa colônia, na usina Santa Fé. Eu disse que eu não iria, por causa desse relacionamento. Eu já sabia, a família inteira sabia. Já tinha dado um mó rolo já, cara, um monte de problema. Mas ele falou que tinha combinado com ela. E falou, vamos lá. Eu falei, cara, não vou. E ele pegou e me ofereceu um Walkman. Pô, cara, eu vou te dar um Walkman da Aiva. E o Walkman é como se fosse um iPhone 13 hoje, né, cara? Todo mundo quer, o iPhone novo aí, todo mundo quer, né? Eu falei, cara, beleza, pelo Walkman eu vou, cara. Vou fazer esse esforço. Mas eu vou passar em casa pra catar uma fita e ficar ouvindo música. Ele falou, beleza. Então a gente subiu, passou na minha casa. Minha mãe perguntou pra onde a gente ia. Eu disse que a gente ia dar uma volta na cidade. Minha mãe já era de costume a gente fazer isso, dar uma volta na cidade de bicicleta, ficar até tarde. E nesse dia era de sexta pra sábado, então não teria problema. Ela falou, tranquilo, é cidade pequena também, pacata, né, cara? Difícil acontecer alguma coisa. Então eu peguei a bicicleta e a gente seguimos lá pra colônia. Chegando lá na colônia, que dá em torno da minha casa, até lá daria em torno de uns 9 quilômetros. Eu chegando lá, a gente chegou por detrás dessa colônia. E lá tinha um terreno bem grande assim, né? Na verdade onde estava plantado a cana e a máquina passou colhendo. E lá nesse meio ficou aquelas moitas, sabe? De palha, de cana.
Então eu arrumei uma cama ali, fiz uma palha ali, a gente não tinha farolete, não tinha nada, tá? Só foi com a bicicleta só. E eu peguei, deitei com essa palha de cana, deitei de um lado, coloquei as bicicletas um pouquinho para baixo do meu pé, e a gente ficou em torno de uns 300 a 400 metros longe da casa, em linha reta assim, tá? E a luz, quando a gente chegou lá, a luz estava acesa e a luz se apagou. Quando a luz se apagou, ele falou, vou descer. Falei, tranquilo, desce lá. Eu peguei, comecei a ouvir, eu tinha levado uma fita do Guns, coloquei essa fita do Guns no Walkman, comecei a ouvir, e ele desceu até a casa. E aí eu não me lembro quanto tempo passou, né, desse tempo que ele desceu. Mas eu acredito que deve ter passado uns 30 minutos, de 30 a 40 minutos. E eu tava deitado nessa palha, olhando pro céu, vendo as estrelas, eu vi várias estrelas cadentes. E quando eu olhei pro Cruzeiro do Sul assim, eu vi uma estrela lá, cara, do tamanho de uma mão fechada assim, ó. E essa estrela, ela tava parada, só que bem grande. Eu falei, caramba, que estrela que é aquela lá, né? Eu tentei ver onde tava, eu falei, cara, mas ali no Cruzeiro não existe nada assim. E eu gosto de astronomia, então eu entendo bem pouquinho, mas entendo ali. Eu olhei, eu vi que não era normal. Eu falei, caramba, não é normal. Mas aí eu comecei a olhar de uma outra forma, né? Fiquei sentado, fiquei olhando. E nisso que eu comecei a ficar olhando, ela começou a fazer fazer um zero, fazer uma volta em volta dela mesmo. Eu falei, epa. E ela pegou, fez um 8. Fez um 0, fez um 8, fez um 0, fez um 8. Bom, eu voltei a deitar, falei, cara, vou tentar ir pelo racional, né? Eu tô aqui há sei lá quanto tempo, já tô olhando para as estrelas, tô começando a ver algumas coisas que não são reais, né? Então eu vou parar de firmar a vista para lá. E nisso eu deitei, voltei a deitar de novo, mas aí eu virei pro meu lado esquerdo. E quando eu virei pro meu lado esquerdo, demorou um pouquinho, meu primo subiu e ele meio que trupicou em mim ali, cara. Eu tomei até um susto, acho que ele vinha me chamando, mas como eu tava com fone, eu acabei não ouvindo e ele veio meio que, sabe, no escuro meio tateando. Então ele tropeçou em mim, eu tomei um susto, gritei até na hora. E nisso ele falou, eu falei, aí, deu certo, vai embora? Ele falou, não deu, ela pediu pra esperar mais um pouco. E aí eu meio que fiquei bravo com ele, falei, cara, vai dar merda, tal, cara, fica aqui, se acontecer alguma coisa eu vou estar envolvido. Ele, não, tranquilo, fica aí. A gente pegou e deitou um do lado do outro ali. E cara, eu não lembro quanto tempo passou, eu ele deitado. Eu lembro que eu tinha até meio que me esquecido daquilo que havia acontecido. Ele segurou bem forte no meu braço. Quando ele segurou bem forte no meu braço, eu falei, cara, o cara tá vendo. Eu peguei e olhei. E ele gagueja muito, né? Quando ele tá nervoso, ele gagueja muito. Quando eu olhei, ele apontou e falou que era aquilo, né? Gaguejando. E quando eu olhei, ela tava bem grande, cara. O tamanho assim, uns 40 centímetros. Próxima. Só que eu não consigo saber o quanto próximo da gente ela tava. Ela tava um pouco mais alto, mas com maior volume, né? E essa luz parecia um LED. Ela não clareava, mas ela brilhava ali, sabe? Emitia aquela luz, né? Aquela luz que não faz sombra, né? Sei lá se pode falar assim. E aí a gente saiu disparado, cara. Eu montei na bicicleta, a gente não se conversou, ele montou atrás e eu passava ele me passava, a gente olhava para trás e a bola ela foi crescendo maior, até ficar mais ou menos 1 metro, 1,5 metro. Ela chegou a clarear algumas partes assim, mas não clareava pra gente ver como se fosse um farol. A gente sabia que ela tava ali, a gente olhava para trás, via ela, mas ela não clareava assim, sabe? Ela não vinha assim, bem em cima, assim, tipo um rasante. Não, ela ficou uma distância que ficou grande, muito grande, né? Em torno de 1 metro, 1 metro e pouco. E parecia que estava muito próximo. E não emitia luz, não emitia som, não fazia barulho nenhum. E a gente continuou o caminho até chegar na cidade. Quando a gente chegou na cidade, eu não lembro por volta que era quando a gente chegou, mas eu lembro que meus pais estavam dormindo. E aí eu chamei os meus pais para ver, né? Meus pais saíram para fora, olharam aquilo. Meu pai disse que era mãe do ouro, minha mãe também falou que era mãe do ouro, depois ele falou que era mãe da lua. Mas eu lembro que o pessoal falava que a mãe do ouro, mãe da lua, emitia fogo, né? Essa não emitia fogo. Era uma luz grande. Parecia, sabe o que ele lembrava? Sabe quando você vai no jardim, não tem aquelas bolas de jardim? Lembrava aquilo lá. Só que ela não ficava claro, entendeu? Não clareava, né? Ficava aquela luz lá meio opaca, não sei como explicar isso pra vocês. E a luz ficou lá um bom tempo, tá? Um bom tempo ela ficou lá em cima, tanto que meus vizinhos também viram. E até hoje a gente não consegue explicar o que foi aquilo lá, cara. O que veio acontecer. Depois teve um outro caso que eu fui trabalhar nessa empresa, né? E aí nessa empresa também a gente viu. Eu trabalhava numa parte lá que de vez em quando eu parava o serviço porque enchia de açúcar um setor que eu trabalhava. E esse dia eu fui passear, cara. Eu fui passear da empresa lá porque eu trabalhava de noite. Eu fui até a destilaria. A destilaria tem mais ou menos uns 5 andares. E nessa destilaria lá de cima, quando eu tava lá em cima, na parte de cima lá, eu tava com mais 3 amigos e a gente viu a mesma coisa, a mesma bola. Aí só que ela não veio pequenininha, ela saiu assim de trás de um eucalipto, que tem até hoje lá. Ela passou por cima do eucalipto e seguiu o sentido represão. E nesse dia mais esses 3 amigos,
E uma boa parte da usina viu, cara, essa luz, né? Essa bola de luz aí que seguiu. Só que essa não seguiu a gente, né? Diferente da outra que teve ali uma inteligência, que seguiu a gente. Essa não, essa seguiu um caminho reto e foi embora. E essa também clareou uma parte do eucalipto, que a gente viu as pontas do eucalipto. A gente achou, no começo, eu até achava que era um avião, porque na usina lá faz muito barulho, né? Então a gente não conseguia identificar o que era. No começo a gente achou que era avião, e depois a gente viu que não era, que era essa bola de luz aí, bem redondinha, bem perfeita, assim, e ela foi embora, sentido ao represão. Meu outro conto aconteceu, já não é com bola, tá? Aconteceu que na quaresma, eu gosto de pescar até hoje, né? Aqui tem uns rios bons de pesca, e o meu pai e meu irmão gostam de caçar, né? Meu pai já faleceu, e dentro desse carro tinha mais 4 amigos. Desses 4, não, desculpa, comigo era 5. E dessas 5 pessoas que estavam lá dentro, 3 já faleceram. O motorista, o Gustavo, e tá vivo só eu e meu irmão. Meu pai também faleceu em 2016. E, cara, eles foram caçar. Só que eu nunca gostei de matar nenhum tipo de bicho, cara. Eu acho que se a gente consegue ir no mercado, a gente não tem que ficar matando bicho. E eu gosto muito de animal, cara. Então meu pai gostava de caçar capivara, né? Então eles combinaram entre eles lá e falaram, vamos levar o Daniel, porque o Daniel vai gostar e tal. E nesse dia, eles esconderam todas as armas lá, né, cara? Tudo um negócio meio obscuro, assim. E eu coloquei as varas dentro do carro achando que a gente ia pescar, porque eu não tinha visto a arma, não tinha visto também a luz de facho que utiliza, né? E aí a gente saiu. Quando a gente chegou num determinado lugar onde eu pesco, eles falaram, a gente não veio pescar, a gente vai caçar. E eu fiquei muito puto, cara. Falei, cara, eu não gosto de fazer isso, não gosto. Tava sentado no meio do carro, eu queria sair pra ir embora a pé. Aí o Paulinho, que é o cara que tava dirigindo, falou, não, cara, você vai ficar aí agora, que pode dar problema com polícia e tal, enfim. E aí, cara, a gente chegou até certo uma ponte e tinha uma capivara grande. Meu pai mirou nessa capivara, só que não disparou porque ela tava com um filhote. Meu pai falou, vou matar porque tá com um filhote, A gente fez uma curva lá e a gente foi até um lugar onde eu costumo pescar. Quando chegou nesse lugar, tinha uma capivara bem grande. Meu irmão estava armado e meu pai também. Meu pai deu um tiro nessa capivara e matou essa capivara. E saiu umas capivaras pequenas. Cara, e nessa hora meu irmão deu um tiro numa pequena. E eu fiquei muito puto, cara. E aí eu saí no soco com ele lá, por causa dessa capivara. E os caras me seguraram, cara. E meu irmão falou, porra, eu tô armado, cara. Você fica me batendo aqui. Meu irmão erguendo a espingarda pra cima. Meu irmão, um dia, vou ver se ele consegue gravar esse áudio pra ele, cara. Que ele tava junto esse dia. E até hoje, quando eu toco nesse assunto, ele abaixa a cabeça, ele fica chateado, cara. E aí, pô, matou essa capivara. Deu um tiro nessa capivara pequena também. Tinha pegado meio de esgueia, ela não tava morta. E ele teve que dar um segundo tiro e eu saí de perto, cara. E até hoje, assim, eu fico chateado de ver isso daí, cara. Mas matou esse animal. Aí é o seguinte, matou esses 2 animais. Matou a grande e matou a pequena. Colocaram no porta-mala do carro e a gente saiu pra poder fazer os trâmites de limpeza desse bicho, né? E aí a gente foi até uma fazenda, cara. Nessa fazenda, que é esse sítiozinho, na verdade, pertencia ao Paulinho, né? E aí, só pra vocês poderem entender, assim, ó, era uma casa que ficava a 3 quilômetros desse barracão, que ficava implemento agrícola ali, ficava algumas coisas assim de ferramenta. Só que nesse dia não tinha nada lá, porque eles já iam limpar o animal lá, eles limparam, não tinha nada lá. E lá era uma edícula com uma área na frente. A gente encostou o carro de frente nessa área, desligou o farol, ele acendeu uma luz lá dentro e ele tava limpando o animal lá dentro. Então tava todo mundo pra dentro desse quartinho e eu fiquei encostado no batente da porta. Encostei um pé na porta e coloquei a mão em cima do batente. Quando eu fiz isso, cara, alguém bateu palma. Quando alguém bateu palma, eu olhei e eles pararam de mexer. Falou, quem é? Aí o Paulinho falou, deve ser o meu tio que tá no sítio aí. Eu falei pra ele que ele vinha aqui. Aí nisso, cara, como você tá olhando pra dentro da luz, quando você olha pra fora, você fica meio cego. Eu fiquei meio cego assim, não vi nada. Eu falei, opa, pode chegar, entra aí. Falei, como que é o nome, Paulinho? Ele falou o nome do rapaz lá que agora eu não lembro. Eu repeti o nome, só que não falou nada, ficou quieto. E eu fui até lá fora e não tinha ninguém. Aí eu catei o facho de luz, né, que é muito forte, e clareei assim. Quando eu clareei, não tinha nada, cara, não tinha ninguém. Eu falei, cara, não tem ninguém. Aí ele falou, pode ser alguma coisa que foi da mangueira, tal, tinha uns pés de manga grande ali. Tem até hoje lá os pés de manga. Eu voltei e fiquei na mesma posição que eu tava. Quando eu fiquei na mesma posição que eu tava, de novo, cara, bateu palma. E eu olhei de novo. Quando eu olhei, falei, opa, aí todo mundo saiu, cara, pra fora pra ver, porque aí todo mundo ouviu, né, nítido, né. Aí todo mundo saiu, olhou pra fora da casa, ficou ali do lado ali, cara, eu tô todo arrepiado aqui. E aí não tinha nada, não tinha ninguém, cara. E assim, e tinha uma cerca que acompanhava as costas dessa edícula lá, né, desse barracãozinho lá. E aí eu fui até atrás, assim, cara, catei o facho e clareei, não tinha nada. E eles tinham tombado a terra ali. Então eu olhei e não tinha rastro, cara. Não dava pra ver direito, mas é onde eu bati, assim, porque ele, quando tomba a terra, fica aquela terra bem
fofinha, né? Dá pra você ver se alguma coisa pisa ali, não tinha nada. E eu voltei pra dentro. E esse Paulinho, ele era adventista, né? Aí, cara, eu falei com ele, falei, cara, isso aí não é normal, cara. Tá vendo o que dá? É quaresma e tal, cara. Aí o pessoal ficou meio assustado, cara. Quando eu falei isso daí, aí em volta da casa inteira, saiu dando murro em volta da casa inteira, cara. Uns passos, sabe? Tu. E conforme ia andando, sabe quando você tá brincando na parede, que você vai dando soco na parede e vai andando? Cara, eu tô todo arrepiado aqui, mano. E aí foi acontecendo isso, cara. Dando esse murro na parede, aí eu fui lá fora, afastei. Falei, cara, se tiver alguém aí, a gente tá armado, cara, para de brincadeira. Saiu todo mundo lá pra fora, cara, clareou. Paulinho ficou lá dentro, não saiu, meu pai também ficou lá dentro. E eu questionei meu pai num dia, falei, ó, tá vendo? Tá vendo o que dá vocês fazerem essas merda aí, ó? Fazendo essa merda na quaresma. Eu não sou um cara religioso, tá? Eu não frequento nenhuma religião, sou batizado, mas não frequento. Eu acredito muito no espiritismo. E aí, cara, meu pai, passado um tempo antes de meu pai falecer, eu até questionei meu pai. Falei, cara, o que foi aquilo? Todo mundo ouviu, e só que ninguém sabe até hoje o que aconteceu, cara. Esses são os meus relatos. Eu tenho mais histórias, vou tentar gravar pra vocês ouvirem, se vocês gostarem aí. Mas eu fico feliz, cara. E é isso aí, Zoucas, cara. Parabéns aí pelo podcast. Eu escuto toda vez aqui que toca o sininho, eu fico ansioso. E eu gosto de ouvir de noite, quando eu tô com o Uber aqui. E eu, cara, eu passo pra todo mundo que entra no carro aqui. Já compartilhei com um monte de gente aqui dentro do carro. Fico bastante feliz, assim, de estar podendo dar essa ajuda pra vocês aí. Logo, logo eu vou virar um membro aí. Não vai demorar muito. E, cara, eu tô muito feliz, parabéns aí pelo podcast. Tô feliz aqui por ter compartilhado com vocês essas histórias aí. Eu tenho mais, vou gravar um áudio, uma outra oportunidade aí, e mando pra vocês aí, de um bicho que eu vi com a minha esposa, e do conto do lobisomem. Tem contos que o pessoal conta pra mim aqui dentro do carro, cara, que é de arrepiar. Eu pego bastante enfermeira, e a enfermeira fala umas coisas assim que arrepia mesmo, cara. Eu já ouvi a enfermeira falando lá, mas uma outra hora eu gravo o áudio aí pra vocês e mando aí, tá bom? Forte abraço, cara. Fique com Deus aí. E se tocar o telefone, já sabe, né? Um abração. Você tem uma nova mensagem. E aí, Zoucas, tudo bem? Meu nome é Breno, tenho 24 anos, moro no Rio de Janeiro. Bom, eu tenho 3 relatos, né? 2 tranquilos e um pouquinho mais complicado, que eu não gostaria de viver mais. Por mais que eu seja apaixonado por esse tipo de assunto, viver é outra coisa, né? Ouvir as histórias é tranquilo, mas vivenciar não é uma coisa muito legal, né? Mas, enfim. O meu primeiro relato, né, só para vocês me conhecerem um pouco melhor, eu sou uma pessoa extremamente fascinado pelo céu, pelos astros, né? Desde pequenininho, eu sempre busquei entender muitas coisas, né? Tanto por religião também, se eu posso já colocar uma observação aqui. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa para muita coisa. Enfim, eu sempre quando fico estressado, algum problema, me refugio no terraço da minha casa, né? E vejo o céu, fico lá observando, muitas das vezes isso de noite, né? Fico observando as estrelas, isso me acalma bastante. E sempre acompanhei muitos corpos celestes, estrelas, se locomovendo pelo espaço, que é uma coisa normal, creio eu, né? Mas nunca me atentei, nunca peguei para gravar, nada disso. Bom, e um dia, né, eu também sou apaixonado por pipa, sempre soltei desde pequenininho, né, isso também me fez me apaixonar pelo céu, por toda essa questão. E nesse dia em específico, né, era um dia muito tranquilo, um dia de céu aberto, azul, não tinha uma nuvem no céu, nada que atrapalhasse ali, foi um belo dia. E no fim da tarde, né, antes de escurecer, eu sempre abaixo minha pipa, porque abaixar a pipa de noite não tem como, não dá para enxergar. E nesse dia em específico, eu fixei num corpo celeste, numa estrela, né, então, que estava assim no horizonte, só que alto, bem alto, né. Eu acompanhei que ela estava se locomovendo uma velocidade, assim, pra gente que enxerga de baixo, muito devagar, mas para algo que está voando é extremamente rápido. Mas não dei muita atenção, não. Depois de um tempo, né, depois que eu terminei de arrear minha pipa, eu desfoquei desse ponto no céu e eu fui tentar procurar ele mesmo campo de visão, digamos assim, né, na mesma reta que eu estava observando, e eu não encontrei. E aí eu enrolei minha rabiola, né, quando eu fui guardar a pipa, eu vi esse ponto de novo, extremamente para a direita, muito longe de onde ele estava, sendo que isso tinha 2 minutos era muito, né, ou seja, ele estava muito rápido. E eu achei muito estranho o jeito que ele se locomovia, numa velocidade extremamente absurda e de um jeito não uniforme, digamos assim. São as histórias que a gente conta e tem muita gente que não acredita, eu pego logo meu celular e gravo, né?
à medida do possível. Eu peguei o celular, eu consegui dar um zoom, e no vídeo é muito claro a velocidade que ele se locomove e principalmente para onde essa estrela vai, que eu já vou contar mais para frente. E ela como se estivesse caindo, não tinha rastro, era apenas o corpo celeste ali, se locomovendo, não tinha rastro, não pode ser meteorito, não pode ser nada disso, não tinha rastro, era apenas a luz. E tudo bem, né? Sumiu entre as montanhas, assim, no horizonte, sumiu, ponto. E escureceu, ficou de noite, ok. 2 dias depois, né? Isso, vamos botar, por exemplo, fosse dia 15. No dia 17, começou aquelas notícias de Magé. OVNIs aparece em Magé, algo caiu em Magé de noite, e aquele furdúncio, um monte de gente comentando. Eu fiquei, opa, será? Se é no mesmo dia que eu gravei um ponto caindo, no mesmo horário, né? Vamos supor que o vídeo que eu fiz era uns 5h30. 6h30 já tinha notícias que algo tinha caído em Magé. Algo tinha acontecido por lá. E eu comecei a pesquisar, né? Para tentar entender. E daí as coisas começaram a ficar muito estranhas, né? Para quem pesquisou, né, essa questão de Magé vai entender que foi uma coisa que envolveu polícia, envolveu militares, foi numa área estranha. E até hoje eu não vejo, pelo menos eu não vi nada assim, dizendo o que realmente aconteceu, né? Mas, como qualquer cético falaria, mas você não tem certeza se esse ponto foi para Magé, como é que você vai saber disso? Então eu fui pesquisar no Google, né, Google Maps, para ver também, porque o ponto pode ter caído no norte, né, vamos botar, e o ponto de referência é minha casa, Magé ser no sul, né, Magé ser virado para o sul. Não teria realmente nada a ver, mas não, Zucas. É certinho, é perfeito. Magé é exatamente naquela direção. Então eu fiquei encucado com isso, né? Mas não fiquei só com o vídeo. O vídeo tem um pouco de qualidade, porque esse vídeo eu enviei para uma outra página também no Twitter. Na época estava bombando essa questão de Magé, o vídeo até estourou. Infelizmente sumiu da minha galeria. O único vídeo que eu tenho é uma gravação de tela de quando eu enviei, né? Então a qualidade não está das melhores. Mas enfim, fica aí a pergunta. No mesmo dia, mesmo horário, algo caindo do céu, né? Bom, eu não sei. Bom, meu segundo relato é um relato mais tranquilo, vou deixar o pior para o último. Minha família, ela praticamente toda é católica, né? Por parte de pai, sempre foi espírita kardecista, Allan Kardec, essas coisas. E eu me identifiquei muito com Allan Kardec porque explica muita coisa, né? Desde pequenininho eu sempre me senti um pouco sensível para certas coisas. Nunca vi algo muito escandaloso, né? Mas sempre senti ali que tinha alguma coisa, e eu sempre pedi a Deus que não entrasse em contato comigo, porque eu tenho muito medo, eu não vou saber resolver, vamos dizer assim, né? Como eu vejo de muita gente, muitos relatos aí de pessoas resolvendo alguns casos que eu ficaria, meu Deus do céu, eu travaria na hora. Mas enfim, e eu tinha uma vozinha, né, por parte de mãe, que ela sempre usava um perfume específico, como se fosse um azarro, né? Perfume forte ali, que era a presença dela, era aquele perfume, né? Todas, ano novo, Natal que ela estivesse, ela estaria com aquele perfume. E ela veio a falecer, né? E minha mãe era muito apegada a ela. Eu já não era tanto, eu tinha uma relação um pouco mais distante, mas a gente se amava muito. Ela me amava muito. Dos meus primos, eu era o favorito dela. E um tempo depois que ela veio a falecer, a minha mãe virou para mim e falou: Breno, eu senti o cheiro da sua avó hoje, do perfume dela. Sendo que, Zoucas, assim que minha avó faleceu, a gente doou as roupas dela. Ela fazia parte da igreja, então a gente fez as doações. Não tinha o perfume dela, não tinha nada na nossa casa. Quando ela falou, eu falei: mãe, para, isso aí às vezes é coisa da sua cabeça, né? Enfim, e isso foi na parte da manhã. Na parte da tarde, quando eu estava consertando o carro com meu pai, né, isso na garagem. E garagem, você sabe que tem um cheiro ali de óleo, essas coisas, não tem de onde sair perfume, gente. Nesse momento que eu estava conversando com meu pai, é um assunto aleatório que eu não vou lembrar, eu senti um cheiro muito forte, Zoucas, eu tô todo arrepiado. Sai até a lágrima dos meus olhos de falar isso. É de nervoso também, eu fico feliz. Eu senti o cheiro da minha avó, Zoucas. Eu sei que ela estava ali, eu senti a presença dela, e o cheiro, eu parei, eu levantei, a gente estava mexendo na roda do carro, eu levantei e falei: pai, minha avó tá aqui. Minha avó está aqui, eu tô sentindo ela. E eu não sabia ali o que fazer, mas eu fiquei muito feliz, e aquele cheiro permaneceu por pelo menos uns 30 minutos e do nada sumiu. Até falei: minha avó foi embora. Rezei
e disse que eu estava muito feliz por ela estar ali e sabendo que ela estava bem. Bom, Zoucas, esse relato já muda toda a configuração do que eu vou contar. A minha casa, né, tem 3 andares, o terceiro é o terraço, o primeiro é a sala e a cozinha, e o segundo são os nossos quartos. Por que eu estou falando isso? O meu quarto, ele é virado, a porta dele é exatamente virada para a escada, né? A escada, ela é junta com a minha parede, vem minha porta. Você não vê a escada, mas o final da escada é exatamente na minha porta. Do outro lado da porta é a porta dos meus pais, bem de frente, né? Então fica aquele vão. E eu sempre tive nervoso daquela escada porque ficava escuro, né? E como eu disse, eu sempre me senti um pouco sensitivo para certas coisas, né? E Zoucas, dessa vez, o que acontece? Eu dormi, né? Eu não gostava de dormir de costas para a escada, mas eu dormi. Meu pai, ele também ficava sempre vendo televisão na sala, né? Que era no andar de baixo, no primeiro andar. E eu acordei no meio da madrugada, não sei que horas eram, vamos supor que era 1 da manhã, 2 horas da manhã de uma terça-feira. E eu acordei mexendo no celular, a luz da escada, por questões raras, né? Vezes raras, estava ligada. E eu ouvi como se alguém estivesse subindo a escada. E eu achava, como eu disse, meu pai às vezes ficava, independente do dia, ele ficava vendo televisão até tarde. E eu ouvia aquele barulho de pé descalço, subindo a escada, passo por passo. Eu tô, de novo, todo arrepiado. Eu não gosto de falar disso, é muito raro falar disso, mas tudo bem. E eu escutei alguém subindo a escada. Eu, pra não tomar esporro do meu pai, pra ele não achar que eu estava acordado, né, até aquele horário, eu virei e fingi que eu estava dormindo. Os passos continuaram até o fim da escada. Naquele momento, eu ainda continuei ouvindo os passos vindo até atrás de mim. E pararam. Quando chegaram pertinho de mim, eu senti ainda um calor, como se tivesse uma presença ali. E eu até fiquei rindo, falei, ai, meu pai, pô, me pegou. Zoucas, eu juro por Deus, eu virei. No momento que eu virei, eu não vi ninguém. Eu levantei no susto e saí correndo, porque eu senti, eu chego a estar chorando aqui. Eu senti uma presença ali atrás e eu não sei o que era. Isso me dá arrepio até hoje. Eu não sei o que era, mas eu ouvi os passos e não tinha ninguém atrás de mim que eu tivesse pelo menos visto. E eu acho que eu fiquei 1 semana sem dormir no meu quarto, só dormindo com meus pais por conta disso. Bom, esses eram meus relatos. O último, como eu falo, é muito forte para mim, porque é uma coisa que não dá para explicar totalmente, que é uma sensação muito, muito bizarra, muito bizarra. E, como eu disse, fiquei muito tempo sem dormir no meu quarto. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. E chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Obrigado para todo mundo que participou desse episódio, você também que escutou e não desistiu. Se você quiser mandar uma história tão boa quanto essa, é muito fácil, basta entrar lá no meu WhatsApp, mandar um alô pra mim, que eu explico pra você como é que faz pra gravar, através do telefone +1 647 830 0422, ou também se você quiser clicar aí no link que tá na descrição, é muito fácil, tá? Já cai direto no papo comigo. E se você puder também contribuir pro nosso podcast continuar a crescer, basta entrar lá no Apoia-se através do link que tá na descrição, ou entrar aí no seu navegador pelo site www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento, obviamente, tá? Aí você contribui com quanto você achar que dá, sem problema, sem pressão, e isso vai te dar acesso ao nosso grupo secreto. E lá dentro do nosso grupo também tem um link para nossa pasta secreta, com várias histórias que ainda não foram pro ar, então entra lá no nosso Apoia-se pelo link que eu falei aqui agora há pouco, tá?
A gente vai ficando por aqui. Obrigado a todo mundo novamente. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.